Famosas como MC Rebeca, as atrizes Flávia Alessandra, Érica Januza, Thaís Araújo, Débora Seco e a apresentadora Ana Furtado já surpreenderam o público surgindo com os cabelos bem curtinhos. O Pixie Cut tem como principais características o comprimento, batidinho na nuca, e os fios repicados ou assimétricos. É um corte atemporal e versátil. A Cíntia sempre teve um cabelão. E o que a gente quer saber, o que te fez aderir a esse estilo tão diferente, Cíntia? Pois é, Paula, cabelão a minha vida inteira, desde criança. E pra mim foi um processo, né? Eu sempre quis um cabelo curtinho, era meu sonho. Só que eu ficava assim, não, eu acho que eu vou sentir o momento certo. E aí a vida foi passando e esse momento certo, esse momento perfeito, nunca que chegava. Porque na verdade a gente quer sempre algo a mais, né? A gente nunca tem essa percepção de que o momento em que estamos vivendo é realmente o momento perfeito, né? Então, quer saber? Vou cortar meu cabelo porque eu não me via mais com aquele cabelão curto, aquele cabelão, sabe, comprido. Eu me olhava no espelho e parecia que aquela mulher não era a mulher que eu me sentia. Então, assim, pra mim, quando eu decidi, que foi praticamente, a decisão mesmo foi de um dia pro outro, embora eu quisesse cortar há muito tempo, mas quando eu decidi e cortei, eu me encontrei de novo. E como é que foi a sensação de cortar o próprio cabelo? Olha, não é fácil, é uma sensação bem estranha, porque você cortar o seu próprio cabelo, eu não sei explicar, é uma sensação muito diferente, assim. Mas é importante, eu acho que foi um processo muito meu, muito individual, sabe? Embora outras pessoas, né, tivessem participado, mas você cortar o seu próprio cabelo é como se você mesmo estivesse, sabe, deixando pra trás algumas coisas que você queria deixar e renovando aquele ciclo, sabe? É algo muito significativo, assim. Vai além, né, do que só você cortar o cabelo. O corte pixie, ele está muito atrelado à luta das mulheres pela independência, né? As mulheres na época da Revolução Francesa cortavam o cabelo curto para poder saírem, né, nas manifestações e não serem confundidas com outros homens, né? Então, porque não eram muito respeitadas. E isso acabou se repetindo na história de outras formas. Na época da Segunda Guerra Mundial, as enfermeiras também cortavam o cabelo curto pelo mesmo motivo, também para evitar pegar doenças, piolho, por exemplo. Mas também tem esse lado do pixie que foi se construindo com o tempo através da moda, a maneira como a mulher ia se posicionando, foi se posicionando com a luta feminista mesmo, para se igualar aos homens. Então, tanto que no Brasil, né, o corte pixie sempre foi chamado de Joãozinho, sempre foi colocado dessa forma, masculinizada a figura da mulher com o corte curto. E hoje a gente está vendo uma mudança muito grande em relação a isso, né? A gente está desassociando o corte curto, o pixie, como um corte masculino para um corte super sensual e super feminino. O Pixie Cut está entre os mais procurados entre as mulheres, por misturar um ar estiloso, prático e moderno. Mas para quem não curte um cabelo tão curto, principalmente na frente, pode optar por variações, perfeitas para quem deseja dar os primeiros passos no mundo dos cabelos curtos. O Pixie é um corte que tem muitas variações, muitos cortes vieram do Pixie. E o nome também ele vai sendo alterado com o passar do tempo, né? Então a gente tem variações do Pixie que são o short bob, por exemplo, que é um corte que a gente tem a nuquinha batida, mas tem essa frente alongada. Nós temos também o Chanel, que veio de uma variação do Pixie, que é um cabelo mais curtinho. E o Chanel tem uma outra história também relacionada à moda, não convém falar agora. Mas o Pixie ele permite a quem usa ele usar muitas versões dele, do mais curtinho aos mais compridos, aos que a gente pode trabalhar mais uma franja ou até mesmo um volume maior. Caroline, há 5 anos, adotou o cabelo curto. O Pixie Cut, para ela, é sinônimo de libertação. É um sinônimo de liberdade e feminilidade. Você tem a praticidade do dia a dia, não precisa ficar preso ao secador, utilizando muitos produtos. E da minha história fez todo sentido, né? Há 2 meses eu frequento o salão da Lara e ela conseguiu entender exatamente o que eu queria, entender a minha identidade através de uma conversa com calma, entendendo que realmente o que se encaixava com o meu perfil. Então eu me sinto bem, me sinto mais eu do que nunca com esse cabelo. Outra opção é para quem está em transição capilar. Meu cabelo era liso, né?
E acabou que eu comecei a perceber que meu cabelo tava cacheando aqui do lado. Então eu passei assim 27 anos da minha vida sem saber que meu cabelo na verdade não era liso. E aí ela viu que a franja estava muito alisada, né? E ela perguntou se eu tinha química. Eu falei que fazia 3 anos que eu não fazia química. E ela me questionou se eu usava chapinha, né? Ou alguma coisa de calor, né? De fonte quente. E eu falei que sim. E ela falou assim, olha, vamos fazer um experimento, vamos cortar a sua franja e você vai ver que o seu cabelo vai enrolar. Ela cortou a minha franja e foi a hora que meu cabelo enrolou. E isso foi uma surpresa pra mim, porque eu realmente não esperava. Eu sempre gostei de mudar meu cabelo, cortar várias e várias vezes e todos os tipos de cores possíveis, mas eu não esperava que o meu cabelo era cacheado. E foi uma descoberta pra mim, porque na verdade por todo o período que eu estava incomodada com o cabelo, porque eu não tinha visto a minha versão real. Então quando meu cabelo ficou ondulado, que eu falei, ok, agora é hora de parar, porque realmente eu percebi que era o meu cabelo, né? Então eu acho que era por isso que eu estava tão incomodada durante todo esse período. E rola também mulheres como a Cíntia, por exemplo, que queriam mudar o visual, queriam ter um marco, né? O corte, quando a gente corta o cabelo curto, é como se a gente estivesse fazendo uma transição mesmo, de uma época da sua vida que ficou para trás para uma nova fase. Então a Cíntia, por exemplo, experimentou isso, de cortar o próprio cabelo. Então ela sentiu realmente que a decisão que ela tomou era a decisão que ela queria. E aí fica muito mais fácil de você incorporar esse corte, que para muitas pessoas acaba sendo muito radical, sair do longo para ir para um corte tão curto. Mas é lindo, é maravilhoso, tem muita feminilidade e está cada vez mais sendo adotado aí pelas mulheres. Não importa o tipo de corte, qualquer um deles é moderno e cheio de estilo. Quem faz não costuma se arrepender. Eu acho que a sociedade, assim, olhando de forma geral, tem uma visão muito equivocada em relação à mulher com cabelo curto, né? Porque parece que a mulher só é feminina se ela tiver um cabelão, né? Ela só é sexy se ela tiver um cabelão. E não, o cabelo não pode definir se a gente é sexy, se a gente é bonita. É muito além disso, sabe? Então, assim, hoje eu acho que eu comunico o que eu quero, uma mulher forte, bem decidida, porque não dependo de ninguém pra falar se meu cabelo tá bonito, se meu corte tá ok, porque eu estou me sentindo bem. Se liberte, mulherada! Foi!